Então abra no livro de Mateus, capítulo 13, primeiro e o segundo versículo. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Vamos parar nesses dois versículos, e em seguida a gente vai entrar na primeira parábola, a parábola do semeador. Diga: o reino foi semeado. Os evangelhos começam a anunciar, Jesus começa a sua mensagem dizendo: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Ele não tinha chegado ainda. Diga: arrependei-vos, porque o reino está próximo. E aqui no livro de Mateus capítulo 13, Jesus, ele vai começar a falar, e ele vai falar em parábolas sobre o reino. E ele, por 6 vezes, ele vai falar que o reino é semelhante. Mas na primeira parábola, ele não fala que o reino é semelhante. Por quê? Pergunta: por quê, pastor? Porque o reino ainda está próximo e o reino ainda está sendo semeado. Então a primeira parábola fala do reino que está próximo e que está sendo semeado. E nas outras 6 parábolas ele vai começar a explicar, e todas elas diz: e o reino dos céus é semelhante. Amém? Aqui no primeiro versículo diz: tendo Jesus saído de casa. Não se engane. Diga para a pessoa que está do seu lado: não se engane. Porque a gente pensa o seguinte: ele saiu de casa, não é isso? Acordou de manhã, tomou o café da manhã, saiu de casa e foi andar na praia. Não é isso que a gente pensa? Mas não é uma mensagem para os ouvidos naturais, é uma mensagem para os ouvidos espirituais. Diga: Jesus saiu da casa. Sabe o que isso significa? Que ele saiu da casa do Pai. Significa que até o capítulo 13 ele está falando com o povo judeu. Mas a partir de agora, porque eles não querem ouvir a palavra de Deus, Jesus vai virar as costas para os judeus. Então quando diz: e ele saiu de casa, resume tudo que aconteceu até agora. Ele vem, ele começa a anunciar: o reino está próximo, ele começa a cumprir o seu ministério, muitos milagres, prodígios e maravilhas, mas os fariseus, os religiosos, os hipócritas, não dão ouvidos à palavra do Senhor. Então, quando chega no capítulo 13, Jesus está saindo da casa, ou seja, ele está deixando a casa do Pai, ele está deixando os fariseus e os religiosos. Ele saiu da casa do Pai. E tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Então você já sabe que a casa está falando sobre a casa do Pai, a casa de Israel. Amém? Ele está deixando a religiosidade e ele está deixando o povo judeu. E ele está indo para o mar. E você sabe que o mar significa os povos. Povos e nações. O mar significa povos e nações. E a partir de agora, o Senhor vai começar a ministrar sobre o reino para os povos e nações, para nós. Sabe, e não se engane. Diga para a pessoa que está do seu lado: não se engane. Não tem plano A e plano B. Jesus veio para os judeus e os seus não o receberam, não o quiseram. Então ele vai para o mar, para os povos e nações. Não, o plano não é um acidente. O plano, ele foi muito bem elaborado e traçado. Desde o começo o Senhor tem um plano para o mar, para os povos e nações. Quando ele chama Abraão, ele diz: todas as famílias serão abençoadas. Ele não diz que todos os judeus. Ou seja,
os judeus não têm revelação nenhuma sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. O próprio Senhor diz isso. Eles têm ouvidos e não ouvem, eles têm olhos e eles não veem. Por quê? Porque teve o batismo nas águas e eles não nasceram de novo. E quem não nasce de novo não pode ver. E quem não nasce do Espírito não pode entrar. Então eles não sabem nada sobre o reino do Senhor. Infelizmente. Mas está chegando a hora em que eles vão saber, em que a revelação vai chegar a eles. Tendo Jesus saído de casa dos judeus, naquele dia estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele. Ou seja, não diz que se juntou próximo dele, mas aos pés, falando sobre se prostrar, sobre ser submisso, sobre o adorar. Amém? E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, diga, entrou num barco, e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Por que a multidão está em pé? Porque a multidão está pronta para tomar uma decisão. Então Jesus sai da casa, e a casa, ela significa a casa do Pai, ela significa a casa do povo judeu. Ele vai para o mar, e o mar significa povos e nações, e juntou aos seus pés uma grande multidão, uma multidão que se prostra, que é submissa, que é obediente à palavra. E aí Jesus entra num barco, e a multidão está à beira da praia, de pé. Eu não sei se você consegue ligar e conectar, mas quando eu leio aqui o barco, me vem à mente a arca de Noé. Não sei porquê, mas isso vem à sua mente. Jesus está falando, e ele vai começar a ensinar sobre o reino. E nós sabemos, e da mesma forma que aconteceu com Noé, e Noé entrou num barco, nós temos a oportunidade de entrarmos num barco, e o barco significa a igreja. O Senhor não destruirá a terra novamente com água, mas Ele destruirá com fogo. Ele mesmo diz: não voltarei, não tornarei a destruir a terra com água. Pergunta: por quê, pastor? Porque enquanto o povo se afogava, o povo clamava. O povo clamava pelos seus filhos, pedia misericórdia. Isso tocou o coração do Senhor, e o Senhor diz: eu não destruirei novamente a terra com água. Por isso que tem alguns grupos que eles usam um arco-íris, que na verdade não é um arco-íris, porque íris é a deusa da sexualidade, mas muitas Bíblias está escrito arco-íris ao invés de arco de Deus. E eles usam esse arco dizendo: Deus não vai nos destruir. Realmente Deus não vai destruir com água, mas Ele vai destruir com fogo, como o apóstolo diz no Novo Testamento, que a terra está entesourada e que Ele vai passar fogo na terra. Então não vai dar nem tempo de pensar aqui de lá, de clamar. Vai vir como um fogo consumidor e vai consumir a terra. Então Ele vai destruir com fogo, como fez com Sodoma e Gomorra. E Jesus, tendo saído de casa, ou seja, dos judeus, naquele dia estava sentado junto ao mar, povos e nações, e juntou-se muita gente ao pé dele, ou seja, submisso, obediente à palavra, de sorte que, estando num barco, igreja, e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Agora abra em Mateus 13, versículo 3, do 3 ao 9. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Diga: eis que o semeador saiu a semear. Nós temos
Nós vamos nos aprofundar no livro de Apocalipse, estamos nos conectando as 7 igrejas com as 7 parábolas, e vamos conectar o livro de Apocalipse com Gênesis e os demais livros, porque a própria palavra diz: se você quer entender o final, você primeiro tem que entender o começo. E nós vamos juntar tudo isso, e é importante você entender que a Bíblia, ela é toda em parábolas, e há muitos símbolos. Ok? Dizem que o homem é o único ser racional, e você sabe que isso é mentira, né? O homem não é o único ser racional. O homem é o único ser simbólico. Ou seja, o homem é o único ser que cria símbolos, letras, números. O homem é o único ser simbólico. E a Bíblia, e principalmente o livro de Apocalipse, ele é todo em símbolos. E você precisa entender os símbolos, como nós estamos aqui meditando na palavra. Sair da casa. Casa fala de genealogia, fala de um povo, fala do povo judeu. Casa de Davi, os filhos dos seus filhos. Saiu de casa, saiu da sua casa, do seu povo, ok? Então, como nós estamos falando, mar, nós vamos ver em Apocalipse, quando fala mar, você já sabe, povos e nações, aos seus pés, submissão, obediência à palavra. Barco, igreja, salvação. Treze, 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Aqui diz que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Começa com Jesus. Jesus é o semeador. E aqueles que levam a sua palavra são semeadores. Diz que saiu o semeador a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Ao pé do caminho, ou seja, no lugar em que todo mundo passava. Não tem como nós recebermos a semente, a palavra do Senhor, de um mensageiro, quando estamos num lugar só de passagem. Hoje, o que acontece com as pessoas, com a multidão? Estão de um lugar para o outro. Eles não conseguem parar e receber a semente. Não tem como uma semente que cai em uma terra que é caminho, que é só passagem. Então nós sabemos que o semeador é o Senhor e aqueles que levam a semente. Quantos aqui são semeadores? Amém? Você tem levado a boa semente? Você tem levado a semente, a boa semente, as boas novas? Amém? Então, o semeador é Jesus e aqueles que levam a semente. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. São as boas novas. E em especial, que semente é essa? É a semente do reino. É a palavra sobre o reino. As pessoas estão hoje olhando e dizendo: é o fim do mundo, é o princípio das dores, porque está acontecendo muitos sinais. O principal sinal do fim do mundo é quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Agora, nós temos visto muito a mensagem, nós temos ouvido muito a mensagem sobre o reino do Senhor. Abre hoje lá a internet, o YouTube, você vai ver várias mensagens e vários tipos de mensagem. Mensagens boas, ruins, superficiais, de coach, de fé, de salvação, de milagres, de prosperidade. Mas quantas mensagens hoje nós podemos pegar no YouTube, dos cultos que são ao vivo, que estão falando sobre o reino? Então, o principal sinal de que se chega o fim, que está próximo o fim, é que a mensagem do reino é anunciada. Então, ao mesmo tempo que parece que está muito longe, pode acontecer muito rápido. Porque a gente hoje ouve várias mensagens, mas poucas sobre o reino. Há poucas igrejas que estão falando sobre o reino. Há poucos mensageiros sobre a semente do reino. Mas ao mesmo tempo que parece que há pouco e que vai demorar muito, com a tecnologia pode ser muito rápido
e do dia para a noite as nações ouvirem a mensagem do reino. E eles não precisam aceitar. Diz que precisa ser anunciada e não aceita. O evangelho da salvação precisa ser aceito, precisa crer. Agora, a mensagem do reino não precisa ninguém crer, só precisa ser anunciada. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então nós vimos que o semeador é o Senhor e os mensageiros. Nós vimos que a semente é a palavra, em especial a palavra do reino. É a mensagem de Jesus. O caminho é aquele lugar pisado em que todo mundo passa. E as pessoas que estão de passagem não conseguem receber a semente. Por quê? Porque a semente cai na terra pisada e ela não consegue penetrar. Ela não consegue entrar no coração, porque a terra somos nós. Nós somos pó, nós somos terra, e para o pó voltaremos. Então a terra é o homem. E vieram as aves e comeram-na. E você sabe que aves simboliza na Bíblia espíritos, anjos, ok? E nesse caso, eles estão roubando, eles estão comendo a semente do reino. Será que nós somos uma terra pisada, que só estamos de passagem? Continuando o texto, 5. E outra caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então o primeiro tipo de terra, o primeiro tipo de pessoa, é aquela pessoa que é pisada. E a terra está dura, está pisada, e a semente cai e não consegue penetrar. E vêm as aves do céu e roubam. Mas a segunda tipo de terra, o segundo tipo de pessoa, é a pessoa que recebe a palavra, mas tem muitas pedras, pedregais. E outra caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Já viu aquelas pessoas que começam a receber a palavra e caramba, mas está tão rápido. Faz pouco tempo que começou a ouvir a palavra e as coisas já estão indo, as coisas já estão acontecendo. Mas é tudo superficial. É tudo do lado de fora. Porque não consegue a raiz se aprofundar. E como a raiz não consegue se aprofundar, vem o sol. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, diga vindo o sol, queimou a semente, queimou o que estava começando a nascer. Então é algo superficial. A semente até morre e começa a germinar, e parece que algo está acontecendo, mas não tem profundidade. E aí vem o sol, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O sol é extremamente importante, tanto é que o Senhor diz que Ele é justo, e o sol nasce para todos. Só que uma pessoa que tem pouca terra e tem muita pedra, quando a semente cai, ele até começa a nascer rápido, mas não tem raiz, profundidade. E diz, veio o sol, diga veio o sol, e queimou. Agora entenda que a importância do sol para que a gente possa dar frutos a 30, a 60 e a 100. Porque não é o sol que vai amadurecer o fruto, não é os frutos que estão mais altos, os frutos que estão mais expostos ao sol que vão amadurecer o fruto. Então, ao mesmo tempo que o sol, no começo, ele vai matar tudo que foi semeado, porque a pessoa tem pouca terra e tem muitas pedras, muitos pedregais, o sol vai matar, e existe a praga do meio-dia, a mortandade do meio-dia. Quando o sol esquenta, muitas pessoas caem, desfalecem.
Agora, entenda a importância do sol e do sol do meio-dia para aquele que tem raiz, nasce, cresce e começa a dar fruto. E aquilo que esquenta, aquilo que aparentemente é ruim, as aflições do dia, o sol escaldente do dia, aquilo vai ajudar a dar fruto e o fruto a amadurecer. O que mata um, faz o outro amadurecer. Por isso que Deus é justo e o sol nasce para todos. Mas aquele que tem pouca terra e tem muitos pedregais, quando vem o sol, ele murcha e ele morre. Até parece que ia, mas era tudo superficial. É da terra para cima, não tem nada no interior. Mas Deus é justo e o sol nasce para todos. E é esse mesmo sol que vai fazer com que os nossos frutos amadureçam mais rápido. Então, o que é ruim para um, é bênção para outro. Vamos continuar. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Então, os dois últimos tipos de terra, o primeiro é pisado, o segundo é com pedregais, o terceiro é com espinhos. Os espinhos falam de maldições. Quando houve a queda do homem, surgem espinhos e abrolhos. Os espinhos são maldições, são coisas da terra, são coisas do dia a dia que sufocam a semente. As preocupações, as ansiedades, os sonhos e ilusões dessa vida, a preocupação com o dinheiro, com a riqueza, são coisas que fazem com que não haja fruto. O provérbio diz que aquele que corre atrás do dinheiro, o dinheiro é como que se criasse asas e voasse para bem longe. Eu não conheço ninguém que fica correndo atrás do dinheiro que não tropece e não caia. Eu não conheço ninguém que fica correndo atrás do dinheiro que o dinheiro não foge dele. Porque a gente não corre atrás do dinheiro, atrás da bênção. É a bênção que nos alcança. E a última, e outra caiu em boa terra. Quantos são aqui boa terra? Então nós não podemos ser uma terra pisada. Pessoas que passam na nossa vida, passam na nossa vida, passam na nossa vida. Tem pessoas que já passaram por muitos namorados, por muitos namoros. É só passagem, é só passagem. Tem muita ovelha que já passou por muitos pastores. É toda hora um pastor novo, toda hora. É só gente passando, só gente passando. Nós não podemos ser uma terra de passagem, onde as pessoas só passam. Nós não podemos ser a terra cheia de pedras, de pedregais, pessoas duras. Vem para ouvir a mensagem com o coração fechado, com o coração duro, pisado, com o coração cheio de pedras. Sempre com uma cara fechada, sempre com medo, com receio, porque já passou tanta gente que ele está sempre com o pé atrás. Uma vez uma pessoa pegou e falou assim, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não sei, mas eu não sei, mas tem um problema entre nós. Ele falou, é que eu não confio no Senhor. Eu falo assim, tranquilo. Porque para a gente confiar em uma pessoa, a gente primeiro precisa conhecer. Só que essa pessoa me conhecia há mais de 15 anos. Aí ele disse, eu não confio no Senhor. Eu falei assim, amém. Para de olhar as folhas, comece a olhar os frutos. Vê se nesses 15 anos tem folha, se eu sou superficial ou se eu tenho fruto. E a verdade não é que ele não confiava em mim. Porque eu perguntei, qual é o motivo para você não confiar em mim? Não sei, só não confio. Ele não confia nele mesmo, uma pessoa cheia de medo, cheia de temor. Uma pessoa que não pôde confiar no pai, na mãe.
Uma pessoa que não pode confiar em ninguém. Está sempre traumatizado, está sempre dodói. Uma hora é com o pai, uma hora é com o patrão, uma hora é com esse, uma hora é com aquele. Então muitas vezes nós não confiamos, porque nós somos uma terra pisada. Muitas pessoas passaram e nos pisaram, nos humilharam. E o nosso coração fica cheio de pedra e espinhos. Agora, como eu não preciso provar nada para ninguém, se a pessoa não tem ouvidos, não vai ver. Se ela não ouve primeiro, porque primeiro precisa ouvir e depois ver. Se a pessoa não consegue ouvir nem ver, eu saio da casa. Pronto. E outra caiu em boa terra. Diga, eu sou a boa terra. Nós temos que estar constantemente cuidando da nossa vida e da nossa terra. Eu gosto muito dos conselhos do apóstolo ao seu discípulo no Novo Testamento, Timóteo. Cuida de ti. Nós temos que estar constantemente cuidando da gente, cuidando de si, para nós não sermos uma terra pisada e não sermos uma terra com pedregais e espinhos. Nós temos que estar constantemente cuidando da nossa vida, cuidando da nossa terra, porque da forma que nós cuidamos da terra, porque a terra é boa, diga, eu sou a boa terra, mas a forma que nós cuidamos ou descuidamos, diz o quanto frutificaremos, o quanto de fruto daremos. Você abandona uma terra lá por um mês, no outro mês já está cheio de mato, está cheio de erva daninha. A pessoa acha que vai vir na igreja uma vez por mês, cada 40 dias, uma vez no ano, culto da virada, e acha que vai ter uma terra boa para frutificar. Até é uma terra boa para frutificar, mas vai juntando mato, ervas daninhas, raiz de amargura, começa a se tornar pisada, humilhada, começa a se tornar uma terra cheia de pedregais. Os espinhos, as necessidades, os desejos, a riqueza desse mundo começa a iludir e sufocar a semente. Me fala uma coisa, qual é o seu limite? Qual é o seu basta? Porque se nós não tivermos esse limite, esse basta, eu quero chegar aqui, porque a gente chega aqui, depois quer chegar aqui, eu quero ganhar um salário mínimo. Aí depois a gente fica sabendo, não, é que um salário mínimo é para começar. 90% da população no Brasil ganha menos de 3.500. Apenas 10% ganha mais de 3.500. Aí a gente fala, não, estou ganhando um salário mínimo. Mas eu não quero ser caldo, eu quero ser cabeça. Eu quero ganhar mais de 3.500. E aí corre atrás do dinheiro. Não, estou ganhando agora 3.501. Aí depois você quer ganhar 7, 15, 30. Quando é que vai dar um basta nessa correria? O que você precisa para estar satisfeito? O que você precisa para estar satisfeito e cheio e pleno e transbordante? Não estou falando que você não pode ganhar mais e mais. Que ganhe mais e mais em nome de Jesus e de Jesus Cristo. A questão não é o dinheiro. Porque a pessoa diz, não, é porque não dá para fazer nada agora, pastor, é porque eu vou fazer a faculdade. Não, agora eu não posso fazer nada, pastor, porque eu estou casando. Pastor, chegou o filho. Nem planejei, mas chegou o filho. Agora está mais difícil, pastor. Não, é porque agora eu estou mudando de emprego, porque eu preciso ganhar mais. Sabe que a fralda é cara, né, pastor? É que você não viu ainda o preço do yakisoba, do sashimi. Ô negócio caro. A gente não tem um basta, a gente não tem um limite. A gente está sempre correndo, e os espinhos sempre estão nos sufocando. E a gente não consegue dar frutos. É até uma boa terra, mas sempre está na medida mínima. Para mim o máximo, e sempre mais e mais. Mas para Deus o mínimo, vou dar 30%. Será que nós estamos cuidando dessa terra? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos
Será que nós estamos ensinando? Diga: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é a boa terra? Pergunta para ela: que tipo de terra você é? Pergunta de novo: você é a boa terra? Então, pegando um gancho na mensagem da semana do presbítero, me mostra os teus frutos. Você me mostra a tua fé, e eu te mostro os meus frutos. Não existe fé sem obra. Não existe fé sem resultado. Se você é uma boa terra, cadê o resultado? Cadê os frutos? Você quer mostrar a sua fé? O Senhor quer ver o resultado. Porque as pessoas, elas não estão nem aí para a sua fé. Vai falar da sua fé, ela vai zombar de você. Agora mostra o seu resultado para você ver se eles não ficam impressionados. Mostra o que Deus pode fazer, o que Deus tem feito na sua vida, e aí eles vão ficar impressionados. Então para de falar que tem fé, para de falar da fé, começa a mostrar os resultados. Começa a testemunhar, começa a mostrar os frutos. E as pessoas vão parar de te ignorar, de zombar, e elas vão começar a ficar impressionadas. Porque a fé não impressiona ninguém, irmão. Uma fé de um grão de mostarda é o suficiente. Não, pastor, eu estou trabalhando a minha fé. Não. Trabalha para ter fruto. Porque ninguém quer ver a sua fé. Ninguém quer ouvir sobre a sua fé. Ninguém quer ouvir sobre as suas ideias. As pessoas querem ver os seus resultados. Mostre os seus resultados. Mostre os seus frutos. E as pessoas vão te ouvir. Vamos agora, versículo 18, Mateus 13, 18. Porque Jesus contou essa parábola, você sabe que a multidão não entendeu. E os discípulos também não. Vocês sabem que eles também não entenderam. Jesus perguntou. Se Jesus está perguntando, vocês entenderam? Aí eles dizem: entendi. Aí vai e faz tudo errado. Eles entenderam. Então Jesus primeiro conta a parábola e depois ele explica. Vamos ver a explicação, vamos ler corrido. Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino. Diga a palavra do reino. Então, irmão, começa a descartar essas palavrinhas aí. Começa a descartar essas palavrinhas de autoestima, essas palavrinhas de fé, essas palavrinhas de prosperidade. Para de ouvir tanta besteira. Ah, mas é a Bíblia. Até o diabo usa a Bíblia para pregar, irmão. Até o diabo usa a Bíblia para pregar. Comece a ouvir a mensagem do reino. Amém? Viu quanto eu estou nervoso? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Vocês sabem que as aves, desde o começo, Abraão, Daniel, então essas aves sempre falam de espíritos imundos, demônios, anjos caídos. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Diga: eu preciso entender. E para entender você vai ter que ouvir várias vezes e fazer perguntas e tirar dúvidas. Não basta eu perguntar: vocês entenderam? Sim. Quando é que eu entendi, pastor? Pergunta: quando é que eu entendi, pastor? Quando você começa a dar frutos. Quando você começa a dar frutos, significa que você entendeu. Não tem outro jeito. É quando você dá frutos que você entendeu. E arrebatado o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. É muito animado.
mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, não tem perseverança. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A primeira coisa que a palavra vai gerar na sua vida é angústia e perseguição. Nós falamos já sobre a salvação do espírito e a salvação da alma. A salvação da alma, a palavra precisa ser enxertada na sua alma para que haja salvação. E quando a palavra é enxertada, o apóstolo diz: receba a palavra com um bom coração. Porque é a palavra que você recebe que vai salvar a sua alma. Mas no começo ela gera angústia, ela gera correção. Mas e depois ela dá alegria. Mas essa pessoa primeiro recebe com alegria, porque não entendeu a palavra. Não tem como ouvir a palavra de Deus e não ficar ofendido, irmão. Não tem como. Se você recebe a palavra de Deus e ficou feliz, é porque você não entendeu a palavra. Porque a palavra de Deus é uma ofensa para o ser humano. É uma ofensa para a carne, para o orgulho e a vaidade do ser humano. Então por isso que o apóstolo diz: olha, receba a palavra com mansidão. Ninguém gosta de receber a palavra, porque dói, mas é ela que depois vai gerar frutos e alegria. E o que foi semeado em pedregais é como o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu vou ler de novo para você ficar ofendido. Ok? Vou ler de novo para você ficar ofendido. A palavra do reino não vai gerar primeiro frutos e riquezas. Primeiro ela vai gerar angústia e perseguição. Se você vencer a angústia da alma e a perseguição do irmão, você vai dar muitos frutos e vai prosperar em tudo. Então eu vou ler de novo para você ficar, ok? Angustiado. E achar que eu estou te perseguindo, ok? Achar que eu estou te perseguindo, assim é. E o que foi semeado, 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Diga: eu preciso perder a minha vida. Jesus diz: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho. Se nós não morrermos, se nós não perdermos a nossa vida, não acharemos a vida, e a vida em abundância, a vida eterna. Enquanto você quiser defender a sua vida e correr atrás da sua vida, você não vai ter resultado. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra, diga: eu sou a boa terra. E o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outros 60 e outro a 30. Diga: a boa terra é o que ouve e compreende a palavra do reino. Você está ouvindo e compreendendo? Você está ouvindo e compreendendo? Na época que fazia os CDs, eu ouvia a mensagem no domingo à noite, era domingo à noite. Terminava de gravar, dava para o meu pai. Eu falava, já ficava do lado esperando. Já está com o CD? Já entrava no carro, a primeira coisa, eu ouvia de novo. As pessoas do lado ficavam nervosas, mas de novo, acabamos de ouvir. Eu ouvia de novo, e ouvia pelo menos mais umas 2 vezes.
durante a semana, até compreender. Até compreender. Até compreender. A gente não vai compreender simplesmente porque ouviu. Porque quando a gente ouve, a gente assimila pouco. A gente aprende pouco. Agora, quando a gente repete, a gente começa a aprender muito mais. E a gente só aprende de verdade, quando? Pergunta quando, pastor? Quando a gente ensina. Então, a palavra, eu ouvi a mensagem no domingo. E eu sabia, porque eu era uma terra pisada. E eu dizia, as aves não vão roubar a semente. E eu era uma terra cheia de pedregais. E luto diariamente para não ser uma terra pisada e com pedregais. Então eu ouvia no domingo à noite, saía, ouvia de novo. Acordava na segunda-feira, tomando café, ouvia de novo. Durante a semana eu ouvia mais uma, 2 vezes. Porque eu sabia que as aves iam roubar, que as pedras iam impedir a raiz de ter profundidade, e que as preocupações da semana iam me sufocar. Então eu ouvia várias vezes. E depois que você ouve 4 vezes, não tem como isso não sair de você. Sabe por que o povo de Deus não evangeliza, não testemunha, não consegue influenciar as pessoas em volta? Porque não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Pesquisas científicas mostram que uma pessoa que lê a palavra 4 vezes na semana é que vai dar frutos. Frutos na sua vida, na sua casa, e que também vai dar frutos, salvar vidas e restituir famílias. Se a pessoa lê a Bíblia 3 vezes na semana, ela não vai dar fruto. Agora, se ela lê e medita 4 vezes, ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Se você não entender esse princípio, você vai continuar do mesmo jeito, vai passar ano e ano, você vai continuar do mesmo jeito. Dá uma olhadinha para trás e vê os últimos 7 anos, o quanto você mudou, o quanto você frutificou. Mostra as tuas obras nos últimos 7 anos, porque se você não meditar 4 vezes por semana, a sua vida não terá frutos e você não terá resultados. A tendência é que a sua vida esteja do mesmo jeito, se não pior. Aí às vezes acontece um milagrezinho, umas migalhas caem da mesa. Faz uma análise dos últimos 7 anos, se você não está do mesmo jeito, na mesma posição, fazendo as mesmas coisas, com a mesma mentalidade. Porque é só a palavra que salva a alma, que faz a alma ser liberta, curada e prosperar, que faz a salvação da alma, que é mudança de mente. Será que nós estamos recebendo a semente certa? A palavra do reino? Será que nós estamos cuidando da nossa terra, da nossa casa? Será que nós estamos cuidando da nossa comunidade? Será que nós estamos realmente meditando na palavra? Quinta-feira retrasada eu falei, olha, meu coração é que você cresça muito mais do que eu. Porque o coração do Senhor é de discipulador, é de pai. E Ele quer que você cresça. Imagine Jesus dizendo para Pedro, irmão, para Pedro, você fará obras maiores. Se eu não fizer obras maiores do que o meu discipulador, ele fracassou e eu fracassei. Se você não fizer obras maiores, se nós não fizermos obras maiores que Jesus, ele fracassou e nós somos um Judas. E nós fracassamos. Será que nós estamos dando frutos? Você já se perguntou por que a palavra diz no espírito de Elias? Por que não fala no espírito de Daniel? Teve alguém mais santo e com maior visão do que Daniel? Teve alguém mais importante do que o nosso pai na fé, Abraão? Por que a palavra não diz no espírito de Abraão, no espírito de Daniel, no espírito de José? Hoje as pessoas dizem no espírito de Salomão. Diga, Deus me livre. Por que a palavra diz no espírito de Elias? Porque o seu discípulo fez o dobro.
Ele fez 7 grandes milagres, o seu discípulo fez 14. E Jesus, João é o Elias, Jesus é o Eliseu. E Jesus cumpre as 3 gerações, porque Elias e Eliseu, e não foi para a 3ª geração. Davi e Salomão, e não foi para a 3ª geração. Mas Jesus, ele diz, antes tinha que vir Elias, o espírito de Elias, e é João. Ninguém entendeu. Porque o coração do pai se converterá ao filho, e o coração do filho ao pai. João veio no mesmo espírito, e ele corrigiu os filhos de Israel, matando, afogada a rebeldia de uma nação. Depois de Elias, João, vem Eliseu, Jesus, e depois os discípulos. Eu vejo pessoas tocando em Jesus e sendo curadas, mas eu só vejo em Pedro, no apóstolo Pedro e Paulo, lenços e aventais sendo levados para outra cidade, e eles sendo curados. Diga, obras maiores. Nós temos que estar nesse mesmo espírito, nessa mesma unção, coração de pai, coração de filho, converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a gente possa dar fruto, fechar no mínimo 3 gerações. Esse é o propósito, para que se torne uma casa, não como a casa de Israel, que fracassou no profético, fracassou no reino, e Jesus diz, e ele saiu de casa, porque ele foi começar uma casa nova, no mar, entrando no barco, e salvando vidas, e fazendo discípulos, de todos os povos e nações. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outra 60 e outro a 30. Uma outra fase, além de se contentar com ouvir 4 vezes a mesma mensagem, na mesma semana, eu comecei a copiar a mensagem. Aí depois Deus tornou em livros, deu uma direção para fazer livros. Abra em Apocalipse para nós encerrarmos. Apocalipse 2:7. Ah, meu irmão, eu não perderia a quinta-feira. Eu não perderia a quinta-feira. A primeira igreja, nós vamos ver a primeira igreja. A primeira igreja, a igreja que começou a semear. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos ver que Jesus começa a falar com as 7 igrejas, mas quem termina falando é o Espírito Santo. Isso significa que Jesus e o Espírito Santo são os mesmos, são um só. Mas Jesus começa a falar, e quando ele termina de falar com a igreja, ele começa dizendo, e é Jesus dizendo, mas termina dizendo o Espírito Santo, e o Espírito Santo diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E aí, quinta-feira nós vamos ver a primeira igreja, vamos ver os que vencerem a aflição e a recompensa, comer da árvore da vida que está no meio do paraíso, ligado a Gênesis, ligado ao jardineiro. Diga jardineiro. Não é agricultor, diga jardineiro. Você sabe qual é a diferença? Nem eu, mas eu vou estudar durante a semana, aí eu trago. Agricultor, ele semeia e ele colhe, arranca tudo. Agora o jardineiro, ele planta uma flor e ele não corta para vender. Ele descansa, ele tem prazer, ele entra no gozo do Senhor, no jardim, no paraíso, a árvore da vida. Sabe o que acontece quando Jesus ressuscita? Umas mulheres que eram discípulas, muito inteligentes, olharam para Jesus e pensaram, é o jardineiro. E não entenderam. Você está querendo colher, mas quando você entender o princípio de semear e colher, porque tudo que o homem semear, isso colhe, isso é natural. Mas quando você entender o princípio de não ser um agricultor por causa de dinheiro, mas de ser um jardineiro, você vai estar no meio do paraíso, comendo da árvore da vida.
O nosso Senhor, ele foi confundido com um jardineiro e não com um agricultor. Se coloque de pé.